essa parte da puberdade, como é interessante tu pertencer a grupos, e por isso que pega muito no jovem, né? Sim. Então aí de 14 a 24 anos a gente tem a maioria da população, né, de 70% dos usuários de cigarro eletrônico, desses vape, pendrive, não sei como é que chama, né, que são dessa população, né, de 14 a 24 anos. E a gente vê isso muito em jovens, né? E também vê o quê? Na balada, eu não sou muito de balada, mas a gente vê no restaurante que chega até a incomodar. E a gente até comentou, né, que vai muito do jovem hoje dizer, cara, não faz isso, não usa isso. Porque foi assim que a gente conseguiu que o jovem deixasse de fumar lá atrás. Sim, né? O cigarro tradicional, o tradicional, né? E hoje tá, não, isso é na boa, não é na boa, né? Então tem vários problemas aí, né? Que causam realmente, a gente, como tu falou, né, Carol, não tem um estudo a longo prazo ainda, mas já tem evidências muito dos últimos fortes 10 anos aí, pelo menos, né? Que faz mal, causa morte e pode ser muito mais grave lá na frente. E uma coisa que eu não comentei não é só para quem fuma, tá? O passivo, a gente já tem evidência disso também. Saiu um trabalho, se eu não me engano, foi em 2019 ou 2021, não tô bem lembrado agora, mas um trabalho mostrando que o cigarro eletrônico ele tem a capacidade de gerar lesão e é prejudicial também para quem só tá no entorno, cheirando aquela fumaça eliminada, né? Então, o problema não é só com o tabagista ativo em si, a pessoa que está fumando cigarro eletrônico em si, mas quem está frequentando o mesmo ambiente. Por isso que saiu a norma da Anvisa, pouco tempo atrás, proibindo o consumo em ambientes fechados, tá? Foi logo depois desse trabalho ter sido publicado, tá? Então, a gente já tem evidência, inclusive, disso. Então, assim, não é nem só o ato de, eu vou escolher ser um não fumante. Se eu estiver perto de alguém que fuma, digamos assim, é uma sacanagem com o meu pulmão, né? Eu tenho que estar no mesmo ambiente, fica a dica, eu tenho que estar no mesmo ambiente de 3, 4, 5 pessoas que estão fumando muito. Às vezes, eu quero ir num show, curtindo uma boa. Não, tem aquela fumaça horrorosa, né? Eu, quando era adolescente, eu cheguei a pegar essa época onde era permitido ainda fumar em ambientes fechados. Eu lembro que a gente voltava literalmente fedendo a cigarro pra casa, assim, era impossível você colocar a mesma roupa, sei lá, do dia anterior, porque ela tava fedendo a cigarro. E aí a gente pegou uma era aí de diminuição mesmo do consumo, né? Até pelas políticas. O Brasil teve uma política pública muito forte de banimento, assim, ao consumo do cigarro, né? São poucos países no mundo que trataram isso de forma tão firme. O Brasil foi um deles, tá? Se não me engano, foi Brasil, Holanda, Ilhas Maurício, teve mais um país agora que me foge a memória. Mas foram poucos países, assim, que pegaram isso de forma tão firme. Tanto que quem aí tá habituado a viajar, vai pra Europa, você vê que a população adolescente e adulta fuma muito até do cigarro tradicional, né? Coisa que no Brasil a gente não via tanto. Mas agora, com o advento do eletrônico, essa realidade mudou. Começou muito forte lá fora. Os primeiros trabalhos ali nas escolas americanas, eles viram que teve uma época que quase 90% dos alunos de escolas públicas eram fumantes ou regulares ou eventuais do cigarro eletrônico, quando ele foi lançado nos Estados Unidos. Isso é uma taxa muito alta, né? Assim, alunos saindo, às vezes pedindo, professor, passo no banheiro. Ia pro banheiro para fumar, assim, porque não aguentava esperar a hora do intervalo, e muitas vezes escondido isso de pai e mãe, né? E às vezes até com o aval do pai e da mãe, achando que, não, é só uma fumacinha cheirosa ali, que não traz nenhum problema pro pulmão, e sim, hoje a gente sabe que traz, né? E causa vício, causa dependência, tá? Eu já vou entrar aqui no intuito da neurociência, mas para quem quiser conhecer um pouquinho o histórico, né, de como o cigarro eletrônico entrou, como ele surgiu no mundo, né? Na Netflix tem um documentário chamado Desserviço ao Consumidor. Cada episódio fala sobre um tema relevante, e o episódio 3 fala sobre o cigarro eletrônico, como ele surgiu, né? O cara que criou o cigarro eletrônico, Conta um pouquinho pra nós essa história. Então, vou contar essa história, vamos contar essa história, aquela storytelling que é importante, né? Teve um garoto, um asiático, se não me falha a memória, japonês. Ele teve um pai, o pai dele tinha câncer de pulmão, estava tão viciado, né, no ato de fumar o cigarro tradicional, e ele estava internado, já fazendo quimioterapia, radioterapia, etc. E ele queria muito que o pai parasse de fumar para pelo menos ter algum benefício ali do tratamento. Ele sabia que o cigarro piorava o tratamento. Então ele criou um dispositivo eletrônico que tinha só a nicotina e um ou outro líquido ali, ao invés daquelas 3.000 e poucas substâncias cancerígenas do cigarro tradicional. Como alcatrão, essas outras coisas não tinha. Que falavam que o alcatrão é que viciava, mas não é só o alcatrão, né? Nicotina, principalmente, né? E ele tentou criar esse dispositivo no intuito de fazer o pai fumar menos do cigarro tradicional. Mas o que a gente viu na realidade, né?
compraram essa ideia, né, levaram isso lá para o Vale do Silício, lançaram, né, o cigarro eletrônico, e isso explodiu depois no mundo, mas toda a pegada inicial do marketing em cima do cigarro eletrônico não foi voltado para pacientes com câncer de pulmão em fase terminal e que querem parar de fumar. Não foi esse o marketing feito. O marketing feito foi, vamos transformar esse dispositivo num pendrive coloridinho, com luzes, com uma pegada bem adolescente, né? Com um apelo, assim, né? Sempre a propaganda sempre vinculada. Você vai pra balada, você tem que levar o seu pendrive, né? Seu pod, seu vape. E como se aquilo ali fosse algo inerte, que não trouxesse problema nenhum, né? E muitos desses cigarros eletrônicos, eles tiveram a nicotina acrescida, né? Claro, tem alguns que a gente sabe que não tem a nicotina, mas não tem muito como a gente mensurar isso, né? E ter certeza que não tem nada de nicotina lá dentro. E a nicotina é o que te cria dependência. E nada mais interessante do que você criar dependência num usuário extremamente jovem, né? Esse vai ser o teu grande cliente por longo prazo, né? Exatamente. Então, é um público-alvo muito interessante, o adolescente. Até porque ele está numa fase onde o cérebro ainda está terminando a sua formação, né? A gente sabe que mais ou menos ali até a faixa dos 18, 20 anos, ainda tem algumas áreas cerebrais que estão terminando a sua formação final, né? E o estímulo de determinado neurohormônio em cima de cada área cerebral, ele pode... digamos assim, predizer como vai ser o futuro, né, dessa pessoa, tá? Desse adolescente. Então, a nicotina hoje, a gente sabe que ela é uma substância que libera muita dopamina no cérebro. E aqui agora eu vou precisar falar um pouquinho sobre esse assunto. Vamos lá? Bom, o nosso cérebro, ele é regido, digamos assim, por vários neurohormônios, mas a gente tem 4 principais.